Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Deus seja louvado por tudo. Que Cristo seja o centro de todas as coisas, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que alegria poder estar no primeiro domingo do ano, na casa do Senhor, na presença do Senhor, irmãos. Nós temos tanto a fazer durante todo este ano. E nada melhor do que começar no primeiro domingo do ano na presença do Senhor, louvando o seu nome, reafirmando tal verdade, que o Senhor seja o centro de todo o meu ser. Não partes da minha vida, mas de todo o meu ser, com todas as minhas faculdades, que Cristo possa nos guiar, nos conduzir durante todo este ano de 2026, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós falamos no final do ano passado, agora, mês de dezembro, que nós estaríamos tratando sobre um tema. Não é verdade, irmãos? Eu não sei se vocês lembram do tema. Qual é o nosso tema para esse ano? Preservando a unidade. E nós temos um desafio durante todo este ano, em vários segmentos, sobretudo, irmãos, que diz respeito à nossa conduta enquanto cristãos, enquanto crentes, de preservarmos a unidade. É um desafio constante, é uma obra inacabável, que todos nós precisamos. Paulo vai falar sobre isso, que eu preciso perseverar para que através das minhas atitudes a unidade seja preservada, irmãos. Recai sobre os meus ombros a responsabilidade, aquilo que está em consonância com o que Paulo falou em Romanos: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, eu queria abrir as nossas ministrações aqui em 2026, tratando sobre o nosso tema anual, preservando a unidade. Esse é o tema que precisa reverberar durante todo o ano de 2026. Eu preciso preservar a comunhão, o amor, a unidade, a fraternidade. Eu preciso preservar aquilo que nós temos de mais caro, que é esta comunhão abençoada, esta irmandade abençoada, e que a Bíblia nos diz, tomando como parâmetro, que nada pode nos separar do amor de Deus. Este amor jamais será quebrado, rompido. Como reflexo desse amor, nós precisamos viver o que diz os 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. Esse amor jamais será rompido, jamais sofrerá ruptura, porque quem fez a aliança é fiel. Mas nesta relação com Deus, me leva a ter uma relação com o próximo. Eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Eu preciso preservar isso. Isso é um empenho, é uma dedicação que requer de mim e de você dedicação. Eu queria nesta manhã olhar para o que o salmista, de maneira maravilhosa, de maneira abençoada, escreveu no Salmo 133. Eu queria falar sobre preservação da unidade, tendo este Salmo 133, irmãos, como base daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estarei partilhando com os irmãos nesta manhã. Salmo 133, preservando a unidade. Nos diz a palavra: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Todos juntos, finalzinho. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Ó Deus, nos abençoa, Senhor Deus, fala conosco, usa-me nesta primeira ministração de 2026, ó Pai. Usa-me como boca do Senhor. Sejamos edificados, desafiados também, que o Senhor possa nos orientar através desta palavra, e que a unidade seja preservada, a começar em mim, Senhor Deus, que eu possa perseverar em prol da unidade, do amor fraternal, da comunhão dos santos. Ó Deus, usa-me como boca do Senhor, que o meu coração e a minha mente estejam escravizados à Tua palavra, tão somente à Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Glória a Deus. Irmãos, a nossa proposta nesta manhã é olhar para esses 3 versículos, tendo como desafio entender que a unidade precisa ser preservada. Ela não é opcional, irmãos, diz respeito a um compromisso que todos nós devemos ter. Nós sabemos que o Salmo 133 compõe uma lista de salmos que nós conhecemos muito bem, que é o salmos de degraus, salmos de peregrinação, salmos das caminhadas em que o povo se dirigia, queridos, o povo subia para Jerusalém, para as grandes festas judaicas, as 3 grandes festas judaicas. Esse é um texto que revela-nos de maneira muito clara a celebração da unidade. Esse texto, este salmo, que é aqui colocado como salmo de Davi. Davi aqui celebra a unidade. Note bem, a unidade tem que ser celebrada, tem que ser vivida, tem que ser experimentada. Nós percebemos que a unidade, não como mero ideal humano, porque algumas pessoas vivem a perspectiva da unidade como mero ideal humano. Eu penso diferente, irmãos, é muito mais do que isso. A comunhão, a unidade, a fraternidade, o amor entre os santos é uma bênção divina. Comunhão é algo que foi estabelecido pelo próprio Deus. A ideia de comunhão não é uma ideia humana, não é fruto das ideias, da conjuntura humana, do ideal humano, nada disso, queridos. A comunhão fora estabelecida pelo próprio Deus desde a criação, queridos. Desde a criação. Se você perceber, quando Deus cria o homem, na viração do dia, Ele conversava com o homem. Deus disse a Adão: não é bom que ele esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Comunhão, relacionamento, queridos. E é de se admirar que a sociedade bíblica, ele coloca como tema a excelência da união fraternal. A comunhão é excelente, é bênção de Deus. Algumas traduções, alguns temas, tem lá escrito o benefício da comunhão dos santos. Comunhão gera benefícios. Que bom poder estar aqui. O presbítero Moisés muito bem colocou. Que saudade que dá da igreja. Saudade enorme, irmãos. Quando nós passamos um período ausente da igreja e retornamos, nós sentimos falta, nós visitamos outras igrejas, nós estabelecemos comunhão, mas a sua igreja é diferente. As pessoas, o olhar, o sorriso, até o momento também de tristeza, nós partilhamos, nós caminhamos uns com os outros, e a realidade da comunhão, de fato, é algo excelente, queridos. O comentarista bíblico, Charles Spurgeon, vai dizer o seguinte, que a comunhão, ela nos traz uma realidade impressionante, nos traz benefícios sociais, e ele elenca esses benefícios sociais dizendo: bondade, prazer, unção, orvalho, bênção de Deus e vida eterna. Ele toma emprestado este Salmo 133 para dizer que a unidade do povo de Deus gera bondade, prazer, unção, orvalho, bênção e vida eterna. A comunhão gera isso, irmãos. E que bom poder viver em comunhão. Certa vez, eu disse aqui na igreja, se você não gosta da comunhão dos santos, eu tenho uma notícia para você, uma recomendação: não vai para o céu, querido. Porque no céu nós estaremos em comunhão eternamente. Amém, meu irmão? No céu não tem como você sair antes do culto. É ou não é, irmãos? Eu vou sair antes, não vou falar com ninguém. No céu, você não vai para o céu, meu irmão. Porque no céu é comunhão eterna, não tem como. Você não sai de lugar nenhum. Pois na eternidade não teremos lugares. E aí depois você conversa comigo sobre essas ideias que eu tenho sobre a eternidade. Tem lugares que possam estabelecer limites. Nada, no céu não tem isso. Eu tenho um pensamento sobre isso, irmãos. Não tem limites. Limites é algo estabelecido pela relação social humana pecaminosa. O amor não tem limites. Glória a Deus por isso. A relação da eternidade não cabe dentro do espectro que nós temos hoje humano. E tanto que Paulo vai dizer: eu não posso falar muito, porque o que eu vi no céu não cabe na mente humana, não cabe. Então esse espectro aqui humano é pecaminoso, é influenciado pelo pecado. Comunhão, por isso que nós devemos celebrar a unidade, irmãos. A unidade tem que ser celebrada com as nossas diferenças.
com o meu ponto de vista, com o seu ponto de vista, com a régua que eu uso, com a régua que você usa. Alguém já disse que um ponto de vista é um ponto visto de cada ponto. Eu acho interessante esse conceito. O ponto de vista é um ponto visto de cada ponto. E às vezes eu imagino que o ponto que eu uso, a minha visão das coisas, a lente que eu uso é a melhor, é a perfeita. Nós erramos, irmãos, nós somos diferentes. Mas presta atenção, nada disso pode servir como separação. Eu penso que deve servir como complemento. Aquilo que eu penso que é diferente do presbítero Ricardo tem que servir de complemento. Você entende, querido? O que eu penso diferente do Guilherme tem que servir como complemento. Eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Por isso que a Bíblia diz, comunhão que tem que ser celebrada. Há uma excelência aqui. A minha proposta nesta manhã é entender que Davi fala isso com know-how, com legitimidade. Por que lhes digo isso? Davi, irmãos, se vocês não sabem, Davi conhecia por experiência a amargura causada por divisões. Davi viveu, vai ler a biografia de Davi. Davi viveu divisões dentro da sua família. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi sabia a dor, a amargura causada pelas divisões em famílias, em sua própria família. Por isso que Davi, ele salmodia, porque salmos são cânticos, por isso que Davi canta, por isso que Davi celebra, queridos, a bênção da unidade pela qual ele mesmo suspirava, ele desejava constantemente, porque Davi vivia a realidade das lutas familiares, ou a realidade de sua luta pessoal e familiar. Davi celebra, esse cântico é uma sinalização da paz, da suavidade, da união fraterna entre irmãos que nasceram de novo. Eu parto da premissa, irmãos, que esta mensagem, ela é aplicável a gente que nasceu de novo. Você entende isso, querido? Só consegue celebrar a excelência da unidade, mesmo com as diferenças, quem nasceu de novo. Quem não é crente não vai entender a linguagem espiritual, querido. Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Tinha crises? Tinha. Tinha problemas familiares? Um monte. Meu Deus, a biografia de Davi é pesada, irmãos. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Mas Davi celebra a unidade. Eu queria nesta manhã, queridos, pensar com vocês por que devemos preservar a unidade, pastor. Por que nós devemos preservar? Por que nós devemos perseverar em prol da unidade? Quero lhes dizer 3 verdades. Essas 3 verdades eu as encontro nesses 3 versículos. Didaticamente, pedagogicamente, nós temos 3 versículos, 3 verdades pelas quais eu preciso perseverar. Eu preciso preservar. Eu preciso conservar a unidade no seio da igreja. Primeiro, porque a unidade, nos diz a palavra, o texto reclama de nós tal compreensão, porque o texto diz que a unidade ela é boa e ela é agradável, irmãos. Vamos ler juntos o versículo 1. Toda igreja, bem forte, irmãos. Palavra de Deus para a gente, aleluia. Porque eu devo preservar a unidade? Porque a unidade ela é boa e agradável, sem malabarismo. O texto ele se explica, irmãos. E que bom poder expor a palavra, porque a palavra ela se explica. Por que eu devo preservar a unidade, pastor? Porque aos olhos de Deus a unidade é boa. Quem está dizendo isso é o Senhor para você, querido. Não, eu quero distância. É boa. Eu não quero nem falar com o irmão, é boa. Você entendeu isso, querido? 2026, palavra de Deus para o teu coração. A unidade ela é boa e agradável, irmãos. Quem lhes diz isso não é o pastor Felipe, é a palavra. Salmo de Davi. Eu quero que você entenda, se ela é boa aos olhos de Deus, ela glorifica a Deus. Se você pegar, isso é lógico, desde as sentenças criacionais de Deus, vou repetir, desde Gênesis, sentenças criacionais de Deus, todas as sentenças criacionais de Deus, ele diz,
bom, bom, bom. Esse Deus fez e foi muito bom. Quando ele criou o homem, muito bom, bom, foi bom, foi bom, foi bom. Quando nós olhamos para a criação, o que é que nós falamos? Rapaz, coisa maravilhosa, foi boa a criação. Nós somos criacionistas. Quando você olha os acontecimentos da natureza, o que é que você fala? Perfeição, bom, maravilha. O texto diz, o mesmo Deus que nas sentenças criacionais, ele diz que foi muito bom. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Primeiro domingo de 2026, a unidade do povo de Deus é boa, louvado seja Deus. Quem diz isso é o Senhor, queridos. Nada pode nos separar desta ideia. Vejam, irmãos, glorifica a Deus e é agradável ao povo. Por quê? Por algumas realidades, não apenas pela nossa relação vertical com Deus, mas note bem, a unidade tem um aspecto missiológico. Como assim, pastor? Nós vivemos numa era de guerras, de crises, de diferenças. Elas existem, mas elas não podem nos separar, elas não podem trazer ruptura à unidade. Eu estou aqui para lhe dizer isso. Nós não podemos, como igreja do Senhor Deus, nós não podemos perder de vista a ideia central da unidade. A unidade, ela é missionária, ela é missiológica. Há um aspecto de missiologia na unidade, baseado em quê, pastor? Eu vou lhe dizer, citando a palavra. Se você for comigo para o Evangelho de João, capítulo 17, segura o texto aí de Salmos e vai lá para João, capítulo 17, para que você entenda. João 17, oração sacerdotal de Jesus. Olha o versículo 21, você vai entender o que eu quero te dizer aqui. A unidade, ela tem um aspecto de missão, missiológica. O texto diz, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Vamos ler juntos bem forte, irmãos? Para que o mundo creia. Leia mais uma vez, querido. Vamos ser práticos aqui. Se na igreja nós não temos unidade, nós não estamos promovendo missão. Você entendeu? Bora aplicar para a gente aqui, bem pedagógico, irmãos, para que ninguém diga, eu não entendi a mensagem. Se apesar dos meus conceitos, sejam eles teológicos, sociológicos, políticos, seja o que for, eu estou suplantando, eu estou quebrando, eu estou rompendo a minha unidade com o meu irmão, eu não estou promovendo missões. Olha aqui para mim, querido, eu sou boca de Deus para a tua vida, eu tenho consciência disso, eu tenho dúvidas disso. Este é um ano desafiador para a igreja. Em nome de Jesus, não use as tuas redes sociais para promover brigas. Você foi chamado para ser um. Aqui eu não estou dizendo para você não pensar diferente. Eu iniciei esta palavra dizendo, eu sou diferente de você, querido. E graças a Deus por isso. Porque você me completa, eu te completo. Nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes. Ah, pastor, mas eu não aceito o irmão pensar assim. Que você não está na cadeira do juiz. O justo juiz está sentado no trono. Você entendeu, meu irmão? Já perceberam que o amém já diminui consideravelmente? A gente fala, é bênção, Deus abre portas, glória a Deus, amém. Palavra do mesmo jeito, Senhor, irmãos. Porque para mim, palavra de Deus é de Gênesis 1:1 até Apocalipse 21. Palavra. Você entende, meu irmão? Palavra. Unidade tem que ser celebrada, irmãos. E aí quando Cristo, na oração, é Cristo, irmãos, na oração sacerdotal diz, eles precisam ser um, para que o evangelho seja visto. Irmãos, é impressionante. Como muitas vezes nós somos promotores das divisões.
E aqui, irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se trata aqui de uniformidade. Eu não estou pregando uniformidade, longe de mim. Repito, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. Eu estou tratando sobre comunhão em torno da verdade. Porque quando o texto de João vai dizer, sejam um, este um traz um aspecto de unidade teológica. Sim, a palavra que rege, é a palavra que tem uma só verdade. A Bíblia não tem várias verdades, ela que vai nos conduzir nesta unidade. A igreja deve zelar pela unidade na verdade. Isso não, a unidade, outra coisa importante, a unidade não custa a doutrina. Você entendeu, meu irmão? A unidade não custa a doutrina. Porque quando eu estou pregando o evangelho através da unidade, para que o mundo creia através da boa notícia, eu estou pregando a doutrina através da unidade. Bem prático, meus irmãos, quando nós devemos entender isso, o que seria entender que essa unidade é boa e agradável, é que essa unidade ela está fincada dentro da palavra, da verdade, da doutrina, dentro daquilo que deve reger a igreja do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você olha para o texto, olha comigo, a primeira verdade é que a unidade é boa e agradável. Nós precisamos entender por que lhes digo isso, é porque o texto reclama essa compreensão de todos nós. O texto abre com uma expressão de admiração. Ou seja, quando o texto diz, é como se algo admirável, extraordinário estivesse acontecendo na unidade. Entenda a palavra, querido. O aqui não está porque ninguém tinha o que escrever. Bota alguma coisa. Não, irmãos, o está aqui porque o texto reclama no estudo dessa palavra de que há algo extraordinário na unidade. É de Deus, irmãos. Agora pense em algo espiritual. Como pessoas diferentes conseguem conviver. Algo extraordinário. Tem coisa de Deus aqui, meu irmão, em nome do Senhor. Nós somos diferentes, mas nós convivemos. Há uma relação de unidade. E o texto diz, que bom. O bom aqui é o que é admirável, moralmente correto, aprovado por Deus. Olha a doutrina, é bom porque é aprovado por Deus. Algo extraordinário que é aprovado, é bom porque Deus legitima, porque Deus orienta, porque Deus doutrina, porque Deus conduz. A palavra nos diz isso, é bom e agradável, não porque os homens que são pecadores promovem algo bom, não. Vem de Deus, a fonte é Deus, a palavra é Deus, a doutrina rege a igreja, aleluia. Por isso que a unidade é boa e agradável. O texto vai dizer, aquilo que é moralmente bom, correto, bom, agradável. Por que agradável, pastor? Porque produz deleite, produz alegria. Olha a construção desse versículo, irmãos. Por isso que nós podemos dizer, devemos preservar a unidade, porque a unidade é boa, ela é agradável. E o texto vai completar dizendo, viverem unidos, ou seja, uma ideia de unidade contínua. Olha a expressão usada, viverem. Não é viver unido quando eu penso igual, não é viver unido quando ele me corresponde às expectativas. A ideia de viverem unidos é uma completude aqui no original. É algo inquebrável, glória a Deus por isso. Eles irão viver unidos. Não uniformidade, amor, verdade, palavra. Mesmo nas nossas diferenças, nós viveremos unidos. E aí eu entendo sobre viverem unidos, estudando essa expressão. Não apenas a ideia de unidade contínua, mas uma ideia de relacionamento contínuo. Não meramente circunstancial, mas uma realidade que abarca outros irmãos, viverem unidos. Os irmãos, todos nós vivemos em amor e glória a Deus por isso, porque o que nos une é a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo amor. Louvado seja Deus. Eu quero lhe dizer também nesta manhã que a unidade da igreja não é pragmática nem sentimental. Eu vou reiterar isso. Não é pragmática e sentimental. É porque eu devo sentir amor. É teológica. Amai-vos uns aos outros. É imperativo, é ordem. Amai-vos uns aos outros em nome do Senhor. Nós devemos preservar a unidade porque ela é boa e agradável. Amem-se. Amem-se. Aquele irmão que você olha assim, ama esse irmão, ora por ele, em nome de Jesus. Ela é teológica, irmãos. Ela nasce do fato. Por que é teológica, pastor? Porque ela nasce no fato de que os irmãos foram unidos por Deus. Por isso que é teológica.
no mesmo sangue, pela mesma aliança, não por afinidades naturais. Irmão, deixa eu explicar isso para vocês. Não é que necessariamente você tem que caminhar o tempo todo com o irmão. Você pode amar o irmão, orar pelo irmão, conversar com o irmão, porque tem irmão que nem falar com outro irmão fala. Isso é divisão, irmãos. Misericórdia, isso não pode existir no meio da igreja. Em nome do Senhor Deus, que isso seja quebrado em 2026, nesta igreja, em nome do Senhor. Por quê? Porque a unidade é boa e agradável. Acontece isso aqui, pastor? Acontece, gente. Qualquer igreja formada por gente. Agora em dezembro, há 3 semanas ou 2 semanas antes do final, recebi uma jovem vinda de outra igreja, tem frequentado nossa igreja. Ela disse uma coisa interessante: pastor, eu estou procurando uma igreja. Eu frequentei algumas igrejas, eu estou procurando igrejas porque as igrejas que eu frequentei, elas me frustraram. Aí eu ouvi e disse para aquela jovem: olha jovem, olha, eu tenho uma notícia, assim, uma boa e uma, quem sabe, para você não tão boa. A boa é que essa igreja está de braços abertos, com muito amor para lhe receber. A não tão boa, quem sabe, para você, eu acho que aqui também você de alguma forma será frustrada. Como assim, pastor? Vai, meu irmão. Porque em algum momento nós iremos esbarrar nos nossos pecados que nos denunciam. Mas como assim a comunhão é boa? Porque ela é teológica. É o Senhor que determinou isso, irmãos. E vejam, eu quero que você faça um paralelo. Se Deus determinou, o que eu devo fazer? Obedecer essa unidade. Baseado em quê? Olha como Paulo, de maneira maravilhosa, ele replica essa verdade, dizendo que a unidade que tem que ser preservada, ela não está situada nas minhas afinidades naturais, mas sim numa perseverança obediente ao Senhor. Vai comigo para que você entenda Efésios capítulo 4, irmãos. Efésios 4, vai comigo. Em Efésios 4, de 1 a 6, você vai encontrar o texto aqui abençoado, que nos fala sobre unidade. E nós temos no verso 3 o versículo do tema do nosso ano aqui, baseado nesse versículo 4, 3. Mas vejam, olha o versículo 1, diz a palavra: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, todos nós, com toda, observem comigo, a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos em amor. Olha como é teológica. Continua comigo, todos juntos. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Porque devemos preservar a unidade, irmãos? Porque é boa e porque é agradável. Essa é a primeira verdade que eu quero deixar para o teu coração nessa manhã. Mas, querido, o texto continua. O texto vai dizer o seguinte: por que eu devo preservar a unidade, pastor? Porque a fonte da unidade é uma fonte divina. Olhem comigo o versículo 2, queridos. Diz a palavra: é como o óleo, a unidade. Olha poeticamente, este é um salmo poético. Olha como Davi, poeticamente, que conhecia a linguagem da unção do sacerdote. Olha como Davi vai dizer: a unidade da igreja, por isso que ela é boa e agradável, ela pode ser comparada ao óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Irmãos, nesse poema, Davi ilustrou o doce Espírito da união como o perfume do óleo usado para ungir os sacerdotes. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, leia Êxodo capítulo 29. Você vai entender um pouco sobre esta unção do óleo que os sacerdotes recebiam para legitimar, para abençoar o sacerdócio. Leiam Levítico capítulo 8, trata um pouco sobre isso também, queridos. Davi vai dizer o seguinte: que este óleo, que era
apontando para a santidade, separação, preparando segundo a instrução divina. O sacerdote, ele era ungido para que ele pudesse ser abençoado em seu sacerdócio. Olha o que Davi vai dizer: a união é comparada a este óleo que recebe a chancela, a bênção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A fonte desta união é divina, irmãos. Olha, você consegue pegar a mensagem claramente, graças a Deus por vocês. Se você não promove a unidade, você está em desobediência ao Senhor. Você entendeu, meu irmão? Desobediência. A minha função pastoral é preservar as ovelhas, é conduzi-las em amor, é dizer a verdade. Se você não promove a paz, você está em desobediência, porque o sacerdote, ele só era legitimado ao seu sacerdócio quando ele era ungido com óleo. E veja, há um aspecto aqui do óleo, de um movimento que é descendente. Entenda comigo, querido. Por exemplo, era da cabeça ao corpo inteiro. A igreja é o corpo, mas o óleo primeiro era derramado sobre a cabeça e descia sobre o corpo, a barba, as vestes. O que esse texto quer dizer para a gente? Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Cristo. Há um só cabeça, ele que derrama a bênção, ele que abençoa. Veja, há um aspecto poético desse texto, pedagógico, irmãos. Nada na Bíblia se encontra por acaso. Quem é o cabeça? Cristo, ele que derrama, ele que abençoa, e vem sobre o corpo. O movimento é descendente, é sobre o corpo inteiro, ou seja, a unidade é comparada à unção, ao sacerdote, sinal de separação para Deus, de santidade. Se você pega, por exemplo, Arão teologicamente era uma tipologia de Cristo, irmãos. O sumo sacerdote, ele foi consagrado com seus filhos, ele recebeu o óleo, tipificando Cristo, que é o sumo sacerdote. Ele é o cabeça federal de uma federação que se chama igreja. Se ele diz, amai-vos uns aos outros, se ele diz, orem pelos teus inimigos, se ele diz, amem a quem ninguém amou, nós estamos federados ao cabeça federal que é Cristo. Nós devemos amar, meus irmãos. É a palavra. Ah, pastor, não suporto. Ora por ele, ama. Não necessariamente você deve deixar de falar, se afastar. Porque a unidade da igreja flui de Cristo para o corpo. Baseado em quê, pastor? Depois lê em casa, Colossenses 1:18. É de Cristo para o corpo, ele é o cabeça. Veja, a Bíblia é perfeita. Se Davi pega emprestado aqui a experiência da unção do sacerdote, nós precisamos entender que a comunhão verdadeira é resultado da obra de Cristo, não da habilidade humana. Olha aqui para mim, querido, se você quiser promover comunhão e amor, e se eu quiser promover isso pelas minhas habilidades, nós seremos frustrados e frustrados e frustrados e frustrados, porque nós somos pecadores. Você entende isso, meu irmão? É Cristo. Por isso que ele é o cabeça federal, por isso que ele é a cabeça da igreja. Eu vou errar, eu vou colocar as minhas impressões, a minha ideia, a minha régua. Lembre-se, Arão se tornava, quando foi consagrado, oficialmente qualificado para agir como sacerdote. Ou seja, a unção qualificava o sacerdote. A comunhão qualifica a marca, o registro da igreja como sal e luz deste mundo, meus irmãos. Sabe o que acontece às vezes? É que a igreja está brigando, seja qual for o motivo. Aí usa as redes sociais para brigar. Papo, e argumento, réplica, tréplica, e aí não para, meu irmão. Faça isso não, meu irmão. O reino de Deus não é promovido desse jeito. Ah, pastor, dura essa palavra. Eu estou aqui para ser boca de Deus para a tua vida, em nome do Senhor. Seja sábio. Irmãos, lembrem-se, é unidade baseada na verdade. A palavra é teológica. Veja, irmãos, note bem, pela unidade da igreja, a igreja como um todo vive sua vida de consagração.
e ministra efetivamente no sacerdote que ele foi determinado. Alguém pode pensar o seguinte: o exercício do ministro e do sacerdócio de Arão comprometia a verdade? Não, mas quantos que estão dizendo a verdade sem misericórdia e sem amor? Meu querido irmão, ela é divina a unidade. Ela é boa e ela é agradável, glória a Deus por isso. Eu devo preservar isso com amor. Vamos ser práticos aqui? Se tem algo que eu discordo do John, vem cá, cara, vamos sentar, como Cristo fazia. Vamos sentar ali, vamos conversar teologicamente, biblicamente. O que é que nos rege a palavra? Cara, eu penso assim com amor. Pode ser que depois da conversa eu saia com o meu conceito fortificado do que eu penso e João saia com o dele. Mas nós sentamos em amor. O que eu percebo, irmãos, é que muitas vezes os nossos conceitos nos dividem. Unidade não é humana, irmão. Se for humana, vai dar errado, vai degringolar. Mas é divina, é como óleo. Você entende a palavra, querido? É como óleo que desce, que toma o corpo todo, que traz unidade, que abarca toda a igreja. Num passar do tempo, nós percebemos que essa unidade fortifica cada vez mais. O sacerdócio era estabelecido e fortificado cada vez mais, em nome de Jesus. A unidade é divina, não é humana. Vamos terminar essa palavra, irmãos, porque eu devo preservar a unidade. Primeiro, porque ela é boa e agradável, porque a origem, a fonte dessa unidade é divina, não é humana, não é de igreja, não é de nenhuma denominação. A unidade é divina, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce e toma todo o corpo, desce pelas vestes, agole as vestes, toma todo o corpo de Cristo, que é o cabeça. Mas eu devo preservar a unidade em último lugar, queridos, porque iremos colher os frutos dessa unidade. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Nós iremos colher os frutos dessa unidade. Vamos ler juntos? Toda a igreja, lendo o versículo 13, aí fecharemos esta exposição do Salmo 133. Toda a igreja, é como óleo que desce sobre os montes de Sião. Nós iremos colher os frutos desta unidade, meu irmão. Você quer um 2026 abençoado, primeiro domingo do ano, promova a unidade em nome do Senhor. Porque nós iremos colher bênçãos. Ali Deus ordena bênçãos. Certa vez eu disse aqui na igreja, há muito tempo atrás, eu estava pesquisando sobre o Monte Hermon. Porque poeticamente Davi colocou a ideia do Monte Hermon. Ali ordena, é como o Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Eu estava pesquisando isso, irmãos. O Monte Hermon tem 2.814 metros de altitude. O seu pico está quase sempre coberto de neve, quase sempre, mesmo e apesar de um sol árido que queima os outros montes, em que a neve deixa de existir, sempre no pico do Monte Hermon, independentemente da estação do ano, tem ali neve. E veja como Davi escreveu poeticamente esse versículo 3. E acontece um fato interessante. É que é da natureza, Deus criou todas as coisas. A umidade levantada pelo sol, ela é carregada pelo vento na forma de vapor para os menores montes, as menores elevações de Sião, sobre o qual ela cai como orvalho abundante. O Monte Hermon, 365 dias do ano, independente da estação, cai e traz o orvalho sobre os outros montes que estão secos. A unidade, ela é preservada, ela é abençoada e ela promove bênçãos em nome de Jesus. Mas o mundo está difícil. Está ali a igreja, Monte Hermon, no Senhor, trazendo orvalhos sobre o terreno árido. Glória a Deus por isso. Amém, meu irmão. É como orvalho. E interessante, irmãos, que o orvalho, ele é revivificador. O orvalho traz vida, traz um bálsamo. Como é aplicável à igreja, irmãos? Eu fico imaginando, irmãos, esse mundo que está em guerra. Alguém que chega em guerra.
coração em guerra, mente em guerra, em conflitos emocionais, psicológicos, espirituais, e que entra numa igreja que conhece a unidade de Cristo, ela precisa encontrar nesse lugar unidade, amor em nome do Senhor. Ela precisa ser acolhida com amor. E aí veja, a outra aplicação do Monte Hermon que eu fiquei pensando, irmãos, é que a bênção não despreza, a bênção e a comunhão promovida pela igreja não despreza os menores, os fracos, os não notados. Porque de longe, quando você já foi para uma região montanhosa, você percebe que de longe você vê um monte alto. O Monte Hermon é visto de longe, mas a bênção de Deus cai, a neve é preservada nele, para que os menores sejam agraciados e abençoados. Não apenas os líderes são abençoados, todos nós indistintamente recebemos a bênção da unidade, glória a Deus. A você que ninguém vê, você entra e sai às vezes da igreja, você às vezes nem notado, e não deveria ser assim. Promova também a paz, procure, abrace, ame, esteja unido. Mas a bênção de Deus te abarca, vai ao teu encontro. Há uma dinâmica social igualitária na igreja. Não existe um clero e o povo. Houve uma ruptura na reforma protestante. O Monte Hermon revela-nos que os menores montes, eles são agraciados, abençoados. Há uma distribuição de bênçãos, de abundância para todos, para os necessitados, para os afligidos, para os angustiados, para os perplexos, para os desanimados. Deus derrama através da unidade a sua bênção, aleluia. Olhem comigo o final do texto. Quem ordena a bênção? O Senhor, irmãos. Se é boa porque vem do Senhor, Ele mesmo haverá de ordenar a bênção. Olhem comigo, o texto diz, ali, na unidade, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, Senhor. Essa é a palavra de Deus, primeiro domingo de 2026. O que é que você quer para 2026? Eu sei o que eu quero, Senhor Deus. Eu quero que o agente soberano das bênçãos recaia sobre mim e sobre a igreja, em nome do Senhor. Derrame bênçãos. Ser abençoado é ser agraciado pelo Senhor. E aí, eu estava pensando, irmãos, aqui no verso 3, final dele, uma antecipação da comunhão e do gozo eterno. Porque, vejamos, o texto diz, e a vida para sempre. Há uma antessala, uma antecipação do gozo eterno. Aponta escatologicamente esse texto para o que nós veremos eternamente. Por isso que eu disse, se você não deseja unidade e comunhão, não vai para o céu, querido. Porque no céu é para sempre. Glória a Deus. É bênção para sempre. Nós estaremos ligados a Deus eternamente, em nome de Jesus. Olha, há uma doutrina que é muito cara para nós reformados, a comunhão dos santos. Você já estudou sobre ela? Estuda, querido, agora em 2026. A comunhão dos santos é um meio de Deus, da graça de Deus, abençoado. E quando você estuda um pouquinho, querido, sobre a comunhão dos santos, você vai perceber que não é opcional a comunhão dos santos. Estuda os textos em que Paulo fala do amor recíproco, os textos de mutualidade, não é opção, está no imperativo, amai-vos, consolai-vos, perdoai-vos. Você estuda esses versículos, você percebe que todos eles estão no imperativo, é ordem, e ordem tem que ser obedecida em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração e concluo dizendo que a igreja, firmada na palavra e na doutrina, ela é chamada, irmãos, note bem, a viver essa unidade, submetida à soberania de Deus, centrada em Cristo e sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão? Ela está submissa à soberania de Deus Pai. Ela é centrada em um aspecto da centralidade de Cristo. E a unidade, ela é sustentada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, glória a Deus, é o lugar escolhido de Deus para trazer bênçãos. Louvado seja Deus.